Olá, pessoal. Vamos falar para vocês hoje então do caso clínico do paciente que chegou no teu pronto-socorro, trazido pelo SAMU após uma parada cardiorrespiratória dentro de uma padaria, que foi atendido pelo SAMU e revertida a parada cardíaca com 2 choques do DEA no local. O paciente chega para você entubado, Glasgow 3, pressão 100 por 60, frequência cardíaca 112 e com eletrocardiograma de entrada mostrando uma taquicardia sinusal e nenhuma outra alteração mais específica, isquêmica nenhuma, bloqueios nenhum. Esse paciente, ele foi à padaria com a esposa, sofreu um mal súbito, segundo a esposa, de repente, sem queixar de nenhum sintoma prévio, nenhum pródromo, nada. Caiu, foi chamado o SAMU e o SAMU fez a reanimação desse paciente com 2 choques do DEA e esse paciente foi levado para o seu pronto-socorro. E agora? O que fazer? Dá aquela ânsia, aquela loucura para a gente mandar esse paciente para a sala de hemodinâmica, não dá? Por que para a sala de hemodinâmica? Porque como nós sabemos, a maioria das paradas cardiorrespiratórias são causadas por doença arterial coronariana, por doença cardíaca isquêmica. Essa é a maior causa. Então, a gente fica tentado a isso. Estudos mostram, alguns estudos robustos que nós temos, mostram que pacientes de parada cardíaca que são levados para o cateterismo de forma precipitada, isso não melhora a sua sobrevida. Nós temos que ter indícios de que o paciente precisa ir para a hemodinâmica. Quais que são esses indícios, pessoal? Alterações eletrocardiográficas compatíveis com isquemia miocárdica, supra de ST, alterações de infradesnivelamento de ST, provocando um quadro suspeito de angina instável, paciente com estado hemodinâmico deprimido que nós não conseguimos reverter, paciente que está com um histórico muito propício a ter doença coronariana, infarto prévio, histórico familiar muito forte, uso de medicamentos. Esse paciente, pessoal, não tomava nenhum medicamento, segundo a esposa, e não tinha nenhum problema de saúde relatado até então. Até 3 meses atrás ele não tinha nada. A única coisa que a esposa relata é que esse paciente, esse sujeito, teve 2 desmaios em casa, sentado jantando. E uma coisa, pessoal, coloca na cabeça: desmaio com paciente sentado é coisa grave. Ninguém desmaia sentado por motivos banais. Então, desmaio sentado, sem esforço físico, sem estar em pé, desmaiou sentado, pode procurar que tem alguma coisa. Agora vamos lá. Qual que é o nosso dever no pronto-socorro quando recebemos um paciente desse? O paciente tem que ser estabilizado. Ele já está entubado, vai ser colocado no ventilador, vai ser estabilizado o seu quadro hemodinâmico, estabilizar a pressão arterial, frequência cardíaca, fazer o eletrocardiograma, deixar esse paciente fora do risco. E a nossa prevenção tem que ser em cima de quê? Evitar a lesão isquêmica secundária. Ou seja, o paciente teve uma parada cardíaca revertida com DEA, era uma arritmia, era uma hipóxia, ele já teve uma lesão primária hipóxia no coração. Vamos evitar a lesão primária secundária cerebral por hipóxia. Então, vamos estabilizar esse paciente, dar todo o suporte ventilatório e circulatório para esse paciente. Aí, com calma, agora nós vamos verificar o que pode ter acontecido com esse paciente. Ó, o paciente tem 50 anos, não tem histórico de uso de medicação prévia, não tem histórico de doenças prévias, eletro não tem supra, não tem infra de ST. A probabilidade pré-teste para isso ser isquêmico, pessoal, é muito baixa. Não podemos descartar, mas é baixa. O que a gente faz? Colhemos troponina. Logicamente, a troponina desse paciente ultrassensível pega rápido a alteração, ela vai estar alta pela parada cardiorrespiratória que ele teve, pelo choque, se ele foi chocado 2 vezes, isso altera a troponina. Mas se eu fizer uma troponina seriada e ela continuar aumentando gradativamente, isso me dá um indício muito forte de que esse paciente tem uma doença isquêmica. Eu faço um ecocardiograma dele à beira do leito, ele não tem alteração segmentar de contratilidade, provavelmente não é isquêmico, ele está hemodinamicamente estável, aí eu tenho que pensar em quê, pessoal? TEP.
Tromboembolismo pulmonar é uma boa, mas isso apareceria no eletro dele como sobrecarga de câmaras direitas, no eco apareceria como aumento do átrio direito, alteração na pressão pulmonar, aumento da pressão arterial pulmonar acima de 35 milímetros de mercúrio. Então não tem nada disso. Eu tenho que pensar em Brugada, que é uma alteração onde eu tenho ST, onde eu tenho o ST em V1 e V2 alto, parecendo um paraquedas, um supradesnivelamento do ST em V1 e V2. Eu tenho que pensar em miocardiopatia hipertrófica, que é a causa de morte súbita por arritmia mais comum no Brasil. Eu tenho que pensar em distúrbio eletrolítico, distúrbio metabólico, sais, sódio, potássio, cálcio, magnésio, tireoide. Então eu tenho que, se o paciente está estável, está amparado hemodinamicamente, ventilatório, tudo bonitinho, eu vou fazer os exames, eu vou tentar descobrir a causa dessa arritmia sem sair correndo e mandar o paciente para a hemodinâmica. Na verdade, pessoal, esse paciente teve duas síncopes em casa, presenciada pela esposa, jantando. Esse paciente já devia ter sido avaliado, internado, pesquisado isso, por que ele está fazendo essas paradas cardiorrespiratórias, essas síncopes, né? E chegou ao ponto de ter uma síncope que teve que ser reanimada com desfibrilador. Síncopes, desmaios, quedas súbitas desfibriladas, elas são arrítmicas, elas são arritmias potencialmente malignas. Esse paciente tinha que estar em exame físico, em exame médico já há muito tempo, não esperar ter chegado a esse ponto. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pessoal: o paciente chegou em parada, foi reanimado, foi com choque, o paciente teve uma arritmia grave. Agora, é isquêmico, é TEP, é arritmia por Brugada, por alguma outra coisa, é hidroeletrolítico, é metabólico, é vagal, é hipoglicêmico. Ninguém faz parada cardíaca por hipoglicemia dessa forma. Então eu tenho que pensar, eu tenho que parar de pensar muito nas coisas graves de uma vez e tentar centrar o meu raciocínio no quadro clínico do paciente, na apresentação que ele chegou para mim e na história clínica dele. Então, esse vídeo, essa postagem foi feita para mostrar para vocês que nem sempre é o que a gente está pensando. Cuidado no paciente chegar nesse estado e você mandar ele para o cateterismo à toa, sendo que ele não tem fator de risco, alterações eletrocardiográficas, troponina está estável, hemodinamicamente está estável, então nós temos que tomar cuidado com isso. Espero que tenham gostado, nós vamos colocar daqui para frente mais casos clínicos como esse. Esse caso particularmente foi presenciado por mim numa padaria e a gente chamou o resgate, deu toda a assistência, o paciente foi para o pronto-socorro e foi conduzido no pronto-socorro pelos médicos plantonistas. Então é uma dica para vocês de caso real, caso que acontece, e qualquer dúvida, mande nos comentários, a gente pode dar mais detalhes. Muito obrigado a todos pela participação.